Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu abrir essa câmera aqui. Fechar. Abre a câmera. Ah, mas hoje você tá de sacanagem comigo, né, Zoom? Pronto. Deixa eu começar para colocar a gravar. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Eu já estava lendo aqui a apresentação mais cedo. Acho que eu já até cheguei aqui. Ah, eu adoro quando isso aqui trava. Nossa Senhora, como eu adoro. Acontece. Nossa. Ai, amado, vai. Então, na primeira parte da aula, foi sobre deslocamento de equilíbrio. Lá eu falei, né, como que um equilíbrio é deslocado, por que que o equilíbrio é deslocado, as formas que um equilíbrio pode ser deslocado, né, os jeitos que o equilíbrio pode ser deslocado. Eu fiz alguns exercícios lá para vocês, né, na aula que eu gravei e postei para vocês no primeiro horário. E agora a gente vai falar sobre constante de ionização, né, grau de ionização. Meninos, tinha esquecido de falar uma coisa para vocês. Eu já falei para o Daniel, mas eu tinha esquecido de falar para o restante. O link dessa aula de que vocês entraram agora é um link recorrente. O que significa isso? Eu não vou mais mudar os links. Eu não vou ficar mandando mais link de aula para vocês. Eu vou Vai ser mandar só esse. só esse. Vocês podem já salvar bonitinho, que esse vai ser o link das aulas de Química agora. Então, no horário, a única coisa que eu vou fazer vai ser avisar vocês lá no sistema. Ó, tem aula agora. Ó, tem aula agora. Porque o link vai ser o mesmo. Tá? Então, é uma forma da gente tentar se organizar e também parar de ficar gerando tanto link assim dessas aulas. É, verdade. Então vamos lá, ó. Equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico, pessoal, é um caso especial onde no início da minha reação, da minha equação, eu tenho um ácido ou uma base. E eu não sei se vocês lembram lá do primeiro ano que vocês devem ter estudado que ácidos, bases, sais em água, eles se dissociam, né? Então, quando eles se dissociam, eles liberam cátions, que são espécies com cargas positivas, e ânions, que são espécies com carga negativa. Tá? Então, vamos pegar um exemplo muito simples. Sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é um sólido iônico, né? Ele tem carga positiva, ele tem carga negativa ali na sua estrutura. Mas essas cargas, elas estão balanceadas, elas estão devidamente balanceadas, né? E o que faz para com que a gente não pegue, o que provoca com que a gente não, na hora que a gente vai pegando o sal de cozinha na mão, a gente não tome choque. Então, a mesma quantidade de carga positiva tem a mesma quantidade de carga negativa, por isso que ele é um sólido iônico, né? Ácidos, bases, sais, óxidos, eles têm uma propriedade que, quando são dissolvidos em água, né, são solubilizados em água, eles têm a propriedade de liberar em solução quantidade de ânion, uma determinada quantidade de ânions ou uma determinada quantidade de cátions. Tá? Aqui nós temos uma reação do dicromato, do ânion de cromato, em água, formando duas moléculas de cromato e duas moléculas, né, 2 mols de 2H+. Esse 2H+, é o que é justamente o que nós estamos falando como moléculas catiônicas, tá? Moléculas H+. Então, nos equilíbrios iônicos, a gente tem duas propriedades que a gente vai trabalhar, que é o grau de ionização, que é representado pela letra alfa, e a constante de equilíbrio, que é o Ki. Perceba que o KI, a gente vai ver daqui na frente é ótimo, a gente vai ver mais na frente que o KI ele se assemelha muito, mas muito com a constante de equilíbrio, com KC. Tá? E aí,
agora vai ter algumas variações. Nós temos o Ki, que é a constante de ionização. Nós temos o Ka, que é a constante de ácido, ou seja, a acidez daquele material. Nós temos o Ks, que é a constante de solubilidade para sais, né? Quanto desse sal ele pode ser solúvel. O Kb, que é a constante de base, né? Quão básico é esse meu sólido em questão, meu líquido em questão. E nós temos o Kw. Agora vocês vão ter que me ajudar com água em inglês. A água em inglês é o quê? Water. Muito obrigado. Então, Kw vem, né, que é constante da água. W, porque é água em inglês, né? E a constante da água, a constante de autoionização da água. Quando a gente estiver falando sobre autoionização, que não é agora, é um pouco mais na frente, vocês vão ver que a água ela é um produto anfótero. Ela pode se comportar ora como ácido, ora como base. Ela é o único líquido que tem essa propriedade de ser anfótera, né? Ela pode ter os dois comportamentos. Mas para isso vamos estudar primeiro o grau de ionização. O grau de ionização, ele é uma medida que eu consigo saber qual que é a porcentagem de ácido em solução, com a porcentagem de ácido ou a porcentagem de base em solução. É uma conta assim relativamente muito simples, onde alfa, que é o grau de ionização, é igual ao número de mols dissociados, né? Ou seja, o número de mols ionizados daquela molécula, pode ser um ácido, pode ser uma base, dividido pelo número de mols inicial desse ácido ou dessa base. É muito simples essa fórmula, tá? Então, alfa é igual ao número inicial, Ni, dividido por N, tá? Tem a constante de ionização. Então, isso foi o grau de ionização. Agora a gente vai falar da constante de ionização. Observa essa reação. Essa reação é da dissociação do ácido cianídrico, HCN. É o mesmo que vai formar o cianeto, tá? No momento que ele dissocia, eu tenho a liberação de um cátion H+, e de um ânion Cl-. Professor, mas eu não sei qual vai ser o cátion formado, qual vai ser o ânion formado. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que a gente estiver falando de grau de dissociação, vai ser liberado no sistema uma carga mais e uma carga menos. Se tiver um hidrogênio, sempre ele vai ser representado pelo H+. Se tiver o outro elemento, né, no caso o CN aqui, ele vai ser o Cl-. Se eu fizer para o HCl, né, ácido clorídrico, deixa eu colocar aqui a canetinha que fica mais fácil. Se eu colocar para o HCN, ácido clorídrico, HCl. Qual vai ser o cátion formado aqui? Desculpa, professor, repete a pergunta. Repito, a gente está querendo saber o cátion e o ânion formado da dissociação do HCl. Qual que vai ser o cátion liberado do HCl? Cátion. Isso. Ó. Cátion pelo neve é o maisinho. Isso. O Hzinho ali. Então vai ser o H+. Se esse vai ser o meu cátion, o meu ânion tem que ser o que vai completar o H+. Então, Cl-. Professor, Oi. uma dúvida. Sempre que eu fazer negócio, sempre fala que quando há liberação de cátion, ânion, ele sempre vai com sinal trocado. Eu fiquei bugado em questão a isso, mas Trocado? isso foi um professor que me falou. Mas Eu não gosto muito de falar sinal trocado, porque dá para confundir. Faz o seguinte, se você tiver em dúvida, pensa o seguinte, sempre numa espécie iônica vai ter uma carga positiva e uma carga negativa.
Cargas positivas costumam ser aquelas que estão pertencentes aos átomos dos grupos 1, 2 e 3. Carga negativa costuma ser sempre aqueles que estão pertencentes aos elementos do grupo 5, 6 e 7. Então, observa aqui, ó. Vamos colocar o NaCl, o sal de cozinha. O sódio, ele é do grupo 1. O cloro, ele é do grupo 7. Lembra daquela questão do octeto para atingir estabilidade, lá? Uhum. Para o cloro atingir estabilidade com 8, ele precisa de quantos elétrons? O cloro Cloro. atingir estabilização. Para ele atingir aquela estabilidade com 8 elétrons, ele precisa de quantos elétrons a mais aqui? Ele já tem 7. Já tem 7, precisa de mais um. Mais um. Então, ele precisa de mais um elétron. Qual que é a carga do elétron? Do elétron, nêutron, Não, neutro é 1. Carga do elétron. Positiva, negativa? Eu sempre fui nesses bagulho. Olha, do elétron. Eu acho que é menos... Zero ali, ó, zero. Não, menos, negativo. Menos negativo. Você Negativo. não pode esquecer não, viu? Carga do elétron é Professor, negativa. eu sempre fui ruim em química, eu sempre esqueço desses negócios, Ó, professor. vamos lá. Próton, positivo. Elétron, Negativo. negativo. Nêutron, Neutro. neutro. Então, zero. Tá? Então, se o cloro tem carga negativa, para contrabalancear, quanto que tem que ser a carga do sódio? Positivo. Positivo. Tá vendo? É só contrabalanceamento. Ó. Então, se, por exemplo, eu pegar isso aqui e jogar em água, pegar o sal de cozinha e jogar em água, eu vou ter o quê? Na+, Cl-. Cl-. Ai, meu Deus do céu, alguém me ajuda, eu tô ficando louco. Não preocupa muito com isso aqui, tá? Mas vai aos pouquinhos tentando enxergar quem que é positivo, quem que é negativo, e por que que é positivo e por que que é negativo. Tá? Mas não se preocupa muito com isso aqui, tá bom? Então vamos adiante. Sempre que eu quero saber a constante de ionização desse sistema, eu tenho que fazer o quê? Da mesma forma que a gente fazia a constante de equilíbrio. Final sobre inicial, ou seja, o cátion e o cátion multiplicado pelo ânion dividido pela espécie no estado neutro, ou seja, H+ vezes Cl- dividido por HCl. Isso tudo na concentração. Concentração dos dois. Tá. Beleza. Vamos passar adiante. Por exemplo, observe esse exemplo que eu estou colocando aí para vocês. X, Y, Z representa genericamente 3 ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a uma temperatura constante, comportam-se de acordo com essa tabela. Então, eu peguei um ácido X, um ácido Y, um ácido Z. Dissolvi eles em água, joguei em água. Joguei do ácido X, eu joguei 20 mols de água, de ácido, só que só apenas 2 mols desse ácido foi ionizado, ou seja, liberou H+. Agora eu peguei o ácido Y, joguei em água, joguei 10 mols de ácido Y, só que apenas 7 foram ionizados. Peguei 5 mols do ácido Z, joguei em água, somente 1 mol foi ionizado, né? 1 mol liberou H+. Aí está falando assim, ó. Analise as afirmações considerando os 3 ácidos. X representa o ácido mais forte, Z representa o ácido mais fraco e Y o maior grau de ionização. O que eu tenho que fazer aqui? Eu faço o procedimento de grau de ionização, ou seja, eu uso aquela fórmula. Alfa é igual ao número de mols ionizados
sobre o número de mols dissolvidos. Então, vamos fazer para o X. Para o X é 2 mols, né, de ácido ionizado dividido por 2 mols que eu dissolvi. Ou seja, o meu alfa vai ser de 0,10. Eu posso transformar esse alfa, porque ele é um grau de ionização, em porcentagem. Ou seja, multiplica lá por 10, e aí, por 100, desculpa, e eu tenho, né, divide por 100 lá, e eu tenho 10% do ácido. Isso o ácido X. Então, qual que é o grau de ionização do ácido X? 10%. Agora vamos para o ácido Y. O ácido Y é a mesma coisa. 7 dividido por 10, eu tenho um alfa igual a 0,70. Fazendo a porcentagem disso, eu tenho 70% de ácido que foi dissolvido. Fazendo para o Z, a mesma coisa. 1 dividido por 5, eu tenho um alfa que é igual a 0,20. O alfa, dividindo então esse valor de 0,20 por 100, eu tenho um alfa de 20%. Esses três, analisando os três, qual que vai ter o maior grau de ionização? Analisando os três. Eu acho que é o Y, não? É O Y. Se o Y tem o maior grau de ionização, quem que é o ácido mais forte aí? O mais forte eu acho que é o X, não? Se você... Meu Deus do céu, velho. Minha cabeça tá queimando. Presta atenção, ó. Grau de ionização. Todo mundo. Vamos lá. Não quero ninguém afogando aqui. Grau de ionização. É o quão forte que é alguma coisa. O quão forte que é meu ácido, o quão forte é a minha base. Para eu saber o quão forte é, se eu pego um ácido e jogo em água, quanto mais ionizado, mais H+ vai ter no sistema. Tenha isso na sua cabecinha. Então, quanto mais forte for o meu ácido, quanto mais forte for a minha base, mais H+ vai ter no sistema, mais OH- vai ter no sistema para base. Isso no caso de base. Tá? Quanto mais fraco for o meu ácido, menor quantidade de H+ no sistema, menor quantidade de OH- no sistema quando é para base. E agora vamos relacionar com o grau de ionização. Se eu estou falando que o meu ácido ele é muito ionizado, ele vai liberar muito ou pouco H+? Pouco. Ó, se ele é muito ionizado, ele vai liberar muito H+. Ele tem a tendência de liberar todo o H+ dele. Se eu falar que o meu ácido é fraco, o que significa? Que ele tem ele libera pouco H+ no sistema. Vamos fazer uma outra comparação? O ácido que está no nosso estômago é o ácido clorídrico, HCl. Ele consegue corroer, dissolver, né? Gordura, consegue dissolver proteína, consegue dissolver carboidrato. E o nosso estômago, se a gente fica muito tempo sem comer, né? Então, não vou fazer a pergunta ainda. E nós temos o vinagre. O vinagre, ele é o ácido acético. Ele é formado por uma solução de ácido acético, que é o vinagre. Qual desses aqui na minha mão, do lado direito, tem o ácido clorídrico, né, o suco gástrico. Do lado esquerdo tem vinagre. Qual desses aqui é o mais forte? O suco gástrico. Suco gástrico. Tá. Se o suco gástrico é o mais forte, quem que vai ionizar mais? Suco gástrico ou vinagre? O suco gástrico. O suco gástrico. É. Então, eu espero ter um grau de ionização maior no suco gástrico. E é o que justamente ocorre, né? Então, quando vocês estiverem ali, se vocês estão com dúvida se alguma coisa ela é muito ionizada, pouco ionizada, se ela é muito forte, se ela é pouco forte, pensa nisso aí, ó. Lembra do exemplo que o titio deu aqui na live, da
do suco gástrico com vinagre. O suco gástrico consegue consumir proteína, carboidrato, gordura, o seu estômago quando você está sem comer por muito tempo. O vinagre, ele dá uma queimadura na mão? Dá. Se você deixar e for pro sol. Mas ele é fraquinho. Entendeu? Então, grau de ionização. Deixa eu ver que horas são. Tá. Nós temos 5 minutos. Deixa eu ver se tem mais um desse aqui, de grau de ionização, que a gente para. Eu vou fazer esse aqui, só para a gente poder parar. Não vou fazer não. Faço não. A avaliação não. Os exercícios vai ser até aqui, até grau de ionização. Tá? Vai ter um sobre cair? Vai, mas ele vai estar só mesmo bem simplesinho para vocês. Então, o que eu vou mesmo cobrar nos 2 exercícios que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, é se vocês conseguem fazer essa questão de grau de ionização, se vocês conseguem ver, né, essa questão do grau de ionização ou não. Tá? Aí. Na segunda-feira, antes da gente começar a revisão, mentira, na segunda-feira a primeira aula é gravada, né? Então, antes de começar a pegar as revisões, que vai ser na segunda parte dessa aula, eu faço um exercício do CAI aí para vocês verem como é que é. Não é difícil não, ele é muito tranquilo. É o mesmo procedimento que a constante de equilíbrio, tá bom? Então agora, agora a gente tem exercício, vocês têm até amanhã para me entregar, amanhã à noite. Tá bem tranquilo. E aí, hoje mesmo eu já mando para vocês a listinha de revisão separada por blocos. Como que vai funcionar essa listinha de revisão separada por blocos? Vai ter desde o conteúdo de cinética até agora de grau de ionização e equilíbrio iônico. E aí, eu vou separar por blocos bonitinho. E aí, quando a gente for fazer na segunda-feira, em vez de eu chegar e fazer todos os exercícios, eu vou falar: bloco de cinética, dúvida. Qual dúvida? Eu tenho dúvida em tal. Então vamos fazer esse. Pra gente, né, economizar o nosso tempo. Ok? Beleza, então? Dúvidas? Não? Não. Então, meus amados... Tá indo. Muito bem. Tá indo. Professor, a atividade é qual que você vai passar? Eu vou passar agora lá no Classroom. É porque tem uma lá no roteiro, página 248 a 265, só que não sei qual que é o livro, não fala. Deixa esses que estão do roteiro por enquanto. Então, provavelmente vão ser os mesmos que eu vou passar para a revisão para avaliação. Entendi. Então, por hora, deixa eles em stand-by, né? Daqui a pouco eu aviso para vocês, tá bom? Uhum. Beleza, então. Tranquilo. Amados, descansem, não desesperem. Eu estou aqui por vocês e com vocês, tá bom? Beleza, professor. Você já corrigiu o trabalho? Eu só não lancei nota ainda no sistema, mas eu já terminei de corrigir. E já viu todos? Oh. Daqui a pouco. Acho que até o final dessa semana vocês recebem as notas de vocês. Você gostou das receitas, professor? Gostei. Dos desastres? Nos comentários lá, eu estava pensando em gravar em especial para cada um de vocês os reviews, né? Eu assistindo as receitas de vocês. Se der certo, eu faço isso. Se der certo, eu faço isso. Se não, eu dou um jeitinho. Mas a ideia era, né, gravar para cada um de vocês um review, né? Eu explicando alguma coisinha e tal. Mas até o final dessa semana vocês têm as notas de vocês, tá bom? Seria da hora. Eu descobri meu erro, professor. Queria até comentar com você. Eu sei porque meu pão não ficou as bolinhas, sabe? Bolinha de ar que estoura assim na massa depois que fica pronto. É porque eu não sovei bastante. Aí. Pois é, era um comentário que eu ia fazer, mas agora que você já fez, eu vou fazer de novo porque eu não tô nem aí. Não tem problema não.
Então, meus amados, bom descanso para vocês. Até segunda-feira. Falou, professor. Até Tchau. segunda-feira. Professor. Bom final de semana. Boa semana.